Olá, olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. E hoje eu vou lhe ensinar uma oração poderosíssima para que você possa acionar o poder dos anjos para proteger você, para lhe trazer proteção e prosperidade, né? Proteção nos dias de hoje é mais do que fundamental, pelo menos a gente percebe, né? Eu não acho que as coisas estão piores hoje do que jamais estiveram, mas a nossa percepção disso é muito maior, né? O nosso está nos afetando emocionalmente, psicologicamente muito mais. Então, essa proteção, ela é sempre bem-vinda e nos dias de hoje ainda mais. Eu vou lhe ensinar essa oração na Bíblia. Fala muito de anjos, né? E essa oração é muito, muito poderosa. Antes eu queria lhe contar uma história, né, dessa oração. Essa oração eu encontrei num livro muito antigo, né? Muito poderoso, mas eu quero lhe mostrar uma filosofia minha, que eu tenho há muito tempo. Eu tive um curso de inglês aqui no centro da cidade, um curso pequenininho, né? Era pequenininho. E eu tive um problema lá. E esse problema foi um problema que foi, se tornando cada vez mais grave. Havia, né, sempre há aqueles rapazes que tomam conta dos carros, né? E o rapaz que tomava conta dos carros, ali na frente do meu curso, ele era bastante desagradável, né, mas muito desagradável. Ele abordava os meus alunos com um certo grau de intimidação, né? E as pessoas assustadas, né, porque ele chegava meio, né, de propósito, né? Ele fazia isso de propósito, ele sabia o que ele estava fazendo. E ele tentava intimidar as pessoas a dar dinheiro a ele. Ao invés de pedir, ele praticamente intimidava. E eu comecei a receber cada vez mais reclamação de alunos e alunas dizendo que estavam com medo de ir para a escola, porque estacionavam o carro ali e tem aquele rapaz lá intimidando eles. E ele fazia isso até comigo, né? Eu não topava muito, mas ele tentava fazer até comigo. Para evitar, né, qualquer problema, eu cheguei para ele e digo, faz o seguinte, eu lhe dou um valor X toda semana eu lhe dou um valor X para ver se conseguia resolver aquela situação de uma forma ou de outra, né, sem criar maiores problemas. E acontece que chegou o mês de férias, né, eu tirei 2 semanas de férias, viajei. A escola ficou de recesso nesse período e quando eu voltei, ele olhou para mim, estavam sem aulas, né? Eu não estava ainda, eu estava viajando, eu não estava na cidade. E quando eu voltei, ele chegou para mim e disse, você está me devendo 2 semanas. Aquilo foi a gota d'água, né? Eu olhei para ele e eu disse, cara, na boa, né? Assim, a gente tenta, né, uma boa convivência e tudo, mas chega um momento que a coisa começa a ficar mais feia. E acontece que ele, né, ele não parava, ele continuou. Aconteceu que eu precisei chamar a polícia uma vez, e chamei a polícia uma segunda vez, e minha mulher já estava assustada, né? Porque ela viu a coisa tomando proporções cada vez maiores. E ela chegou para mim e disse, olha, esse rapaz ele não vai parar, né? E ele não tem nada a perder. Nós temos, né? E não tinha muita solução. Até que, né, veio uma luz na minha cabeça. Eu vi qual era a solução. Acontece que eu fiquei sabendo que aquelas ruas da cidade, eu não sei se acontece assim nas ruas da sua cidade também,
Mas aquelas ruas daquela cidade, daqui da cidade, elas pertencem a pessoas, né? Pertence assim, entre aspas, né? E uma pessoa, né, um chefão, ele é dono de muitas ruas ali, naqueles arredores. Quando chega no outro trecho, já é outro chefe. E aqueles rapazes que ficam ali na rua, eles pagam um aluguel. Pagam um aluguel. Né? É como se todas as ruas aqui, dessa área aqui, pertencessem a mim e você vai ficar nesse trecho aqui. E você vai me pagar X por dia, R$50 por dia, sei lá, R$10, eu não tenho a menor ideia de quanto seja. Então, todo dia você tem que me pagar aquele aluguel e o que você fizer a mais é seu. Né? Digamos que esse trecho aqui seja R$30, então, se você fez R$30, ele é todo meu, não fica nada com você. Se você fizer 40, 10 é seu, 30 é meu. Se você fizer 50, 20 é meu. Se você fizer 100, 70 ou 30 é meu, né? E os 70 é seu. Então, tem um chefe e ele é quem determina quem pode ficar onde. Né? Aí eu olhei para minha mulher, a coisa já estava tomando proporções perigosas. E eu olhei para minha mulher e eu disse assim: eu sei como resolver esse problema. Eu sabia quem era o chefão, eu sabia onde ele ficava. Né? Ele ficava com um sombreiro, ele era um negro muito forte, né? E ele, muito simpático ele, né? Por volta de seus 40 anos. E ele ficava lá num determinado ponto, sentado, né? Tomando conta da propriedade dele, né? E eu cheguei para minha mulher e disse: eu vou resolver. Ela disse: como? Eu disse: não se preocupe. Aí eu peguei, eu sentei lá do lado dele, acendi um cigarro, né? Olhei para ele, disse: posso sentar aqui? Ele disse: não, fica à vontade. Sentei. Aí eu disse: cara, eu tô com um problema. Tô com um problema muito sério. E ele disse: o que foi? Eu disse: cara, você sabe, né? Você controla toda essa região aqui e você sabe o que está acontecendo. Eu estou com um problema com o rapaz que você colocou lá para tomar conta daquela rua. E eu já chamei a polícia uma vez, já chamei a polícia uma segunda vez. Eu sei que isso não é bom para você, né? Eu sei que você não quer esse tipo de coisa. Eu também não quero esse tipo de coisa. Mas esse rapaz, ele fica intimidando os meus alunos. E não tem como continuar. Né? Eu não sei onde isso vai parar. E eu estou aqui para conversar com você, para saber como é que a gente chega numa situação de uma resolução pacífica disso. Ele olhou para mim e disse assim: não se preocupe, está resolvido. E eu olhei para ele e eu disse: muito obrigado. E me levantei e saí. E eu sabia que aquilo estava resolvido. Então, por que eu lhe contei essa história toda? Porque você tem que sempre falar com o dono dos porcos. Né? Isso é uma expressão que a gente tem aqui no Nordeste. Né? Se você está num local e você tem um problema para resolver, fale com a pessoa que tem o poder de resolver aquele problema. Você tem que falar diretamente com a pessoa que tem o poder de resolver aquele problema. Então, essa oração que eu vou lhe ensinar,
ela faz justamente isso. Porque eu quero que você saiba que anjos existem. Eles estão ao nosso redor. Eles estão cuidando da gente. Mas eles não seguem as suas ordens, nem as minhas ordens. E você falar com um anjo tem um limite para o que ele possa fazer por você. Tem um limite, né? Você pode pedir auxílio, mas existe um limite. Ele só pode ir até determinado ponto. Igual um funcionário de qualquer lugar, né? Quando eu era coordenador e os professores, eu dava autoridade a eles para resolverem problemas de alunos até determinado ponto. Quando passava daquele ponto, eles tinham que falar diretamente comigo. E ali eu tinha o poder de resolver. Então não adiantava o aluno pedir certas coisas para o professor. Porque o professor ele não tinha competência, ele não tinha autoridade, ele não tinha poder de resolver aquilo. Quem tinha o poder era eu, né? E o professor, ele tinha duas opções. Ele dizia assim: olha, eu vou falar com o coordenador, ou então você pode falar com o coordenador. E eu estava sempre acessível, né? Porque qualquer problema, eu estava ali. Era só me chamar, era só me procurar. Cadê Paulo César? Né? Estou aqui. Então a solução é você falar com o dono dos porcos. A pessoa que pode. Quem pode. Quem tem o poder de autorizar ou desautorizar os anjos a fazer qualquer coisa. Então essa é a oração que eu vou lhe ensinar, né? Eu vou colocar ela aqui embaixo e eu vou ler ela aqui para você, né? Ela não é longa, ela é muito curta e ela tem duas etapas, tá certo? A primeira etapa eu vou ler para você, a segunda etapa eu vou lhe explicar. E lá vai, né? E ela vai assim, preste muita atenção, não se preocupe, porque ela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E ela diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Deixa eu ler ela de novo para você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a primeira parte da oração. A segunda parte é mais importante do que a primeira. A segunda parte você vai fazer assim. Tem 3 palavras que você pode começar a segunda parte. A primeira é a minha favorita, né? A primeira é papai, né? Mas se você preferir, você pode dizer paizinho, painho, né? Eu gosto de papai. E você vai dizer papai. E aí, você vai abrir o seu coração. Você não vai falar bonito. Você não vai enfeitar. Sabe? Porque
nesse mesmo livro, desculpe, nesse mesmo livro tem dizendo assim, logo antes, né, da oração, tem dizendo assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam plena recompensa. Sabe quando alguém está se amostrando de ser próximo de Deus, ela vai ser vista como alguém próximo de Deus, essa já é a recompensa deles, né? É um rapaz chamado Jesus que escreve isso aqui, que está falando isso aqui, né? Escreve não. Aí, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Ou seja, ninguém precisa ver você fazendo isso, você não precisa mostrar que você, né? Você não está se mostrando para ninguém, você está fazendo isso só você e papai, né? Ele diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, né? Eles acham que esse outro Deus que tem por aí, né, chamado o universo, ele gosta muito de repetições, né? E aí ele diz assim, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Cara, é o seguinte, mocinha, é o seguinte, não adianta você esconder os seus sentimentos. Não adianta. Papai já sabe. Papai sabe. Papai sabe. Ele sabe. Se você está com ódio de alguém, diga isso, porque não adianta esconder, ele já sabe. Né? Você imagine assim, você foi pego no flagra. Não adianta você negar. Então você diz assim, papai, eu estou com ódio da minha vizinha. Eu queria que ela sofresse terrivelmente. Né? Limpa isso de mim, pai. Limpa isso de mim. Tira esse ódio do meu coração. Não adianta, você sabe, você diz assim, papai, eu não estou feliz nessa situação que eu estou vivendo. Eu não estou feliz nesse emprego, eu não estou feliz nessa vida, eu não estou feliz com meu marido, eu não estou feliz com minha mulher, eu não estou feliz. Não adianta você esconder. Papai sabe. E se você mentir para papai, nem ore. Não ore. Não ore. Sabe, tem uma coisa engraçada, né? Um dos motivos, antigamente era assim, né? Eu acho que mudou porque virou doença, mas antigamente era assim. Um dos motivos de demissão por justa causa era você ir bêbado para o trabalho. E eu sempre me perguntei, eu digo, cara, o cara tá bêbado. Era só faltar. Porque se ele faltar, pode ser até descontado o dia, mas ele não vai poder ser demitido por justa causa. Não existe demissão por justa causa porque você ficou em casa bêbado. Pelo menos eu nunca ouvi falar. Se existe, né? Você talvez seja advogado. Mas aí fica até difícil de você provar isso. Não é? A não ser que você pegue o cara flagrante num bar bebendo. Enfim. Mas eu não sei nem se isso dá justa causa. Mas o fato é o seguinte, porque você está bêbado, não vá para o trabalho, cara. Mas aí também o cara está bêbado, né? Ele vai... Mas o cara vai bêbado para o trabalho. E aí é demissão por justa causa. Não queira demissão por justa causa. Não aceite demissão por justa causa. Se você não tem coragem de abrir seu coração para papai, não comece a orar. Nem ore. Mas aí, se eu fosse você, eu orava. Sabe por quê? Eu orava e falaria a verdade. Porque
Independente de você dizer ou não, papai sabe. Ele sabe. Ele sabe, cara. Mocinha, sabe? Ele sabe. Então abra seu coração, derrame seu coração. Derrame, diga, papai, tá assim, tá desse jeito, eu não tô aguentando, eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu tô triste, eu tô querendo desaparecer, eu tô querendo fazer uma bobagem, eu tô querendo isso. Ou então diga, papai, eu tô triste porque eu luto e não saio do lugar. Sabe, eu tô triste porque eu tô querendo me livrar dessa coisa e não tô conseguindo. Sabe, você abre o seu coração para papai, abra o seu coração para papai. Abra o seu coração para papai. Aí você diz assim, mas Paulo César, o que é que isso tem a ver com um anjo? Né? Porque assim, eu lhe prometi uma poderosa oração que ia colocar os seus anjos na sua proteção, né? Para cuidar de você, para lhe trazer proteção, segurança e prosperidade. Porque papai é quem manda nos anjos. Papai, sabe, quando eu era pequenininho, que eu ia para a fazenda da minha avó, depois que eu cresci mais um pouquinho, não, eu mesmo ia buscar o cavalo, eu mesmo selava o cavalo, eu mesmo cuidava de tudo. Mas quando eu era pequenininho, minha avó, ela dizia assim, menino, vá buscar o cavalo de Paulo César. Aí o menino trazia meu cavalo. Aí minha avó dizia assim, minha avó chamava todo mundo de menino, viu? O cara podia ter 60 anos de idade, ela chamava de menino. Aí ela dizia assim, menino, bota a sela no cavalo para Paulo César. Aí o menino ia lá e botava a sela no meu cavalo. Aí, menino, monte Paulo César no cavalo. Aí o menino ia lá, me levantava e me botava em cima do cavalo. E o que eu precisasse, que eu não pudesse fazer sozinho, minha avó, ela tinha dificuldade de locomoção, né? Ela se locomovia, mas ela tinha um pouco de dificuldade de locomoção. Então ela sempre dizia assim, menino, faça isso para Paulo César. Agora, se eu pedisse para o menino fazer, o menino não fazia. O menino dizia assim, se Dona Tarsila mandar, eu faço. E os anjos são os meninos de Deus. E se você falar com o papai, assim como eu falava com minha vovó, os meninos vão cuidar de você. Eles vão cuidar de você. Eles vão lhe dar essa proteção que você quer. Eles vão lhe dar essa... Vão abrir as portas para você. Vão selar o cavalo para você. Vão colocar você sentadinho em cima do cavalo. Viu? Os meninos de Deus, eles só obedecem a papai. Os meninos da minha avó só obedeciam a minha avó. Então, sabe, eu podia dizer, menino, vai buscar meu cavalo. Aí eles olhavam para mim e diziam assim, se Dona Tarsila autorizou, aí eu dizia, autorizou. Aí eles iam perguntar para ela, Dona Tarsila, posso buscar o cavalo do menino, o menino Paulo César, né? Então, fale com o papai. Fale com o papai. Eu sei que tem muitas orações aí que nem ensinam você a falar com anjos e tal, e não sei o quê. Fale não, fale com o papai. E você pode até falar com os anjos. Você pode pedir proteção para os seus anjos da guarda. Mas é papai. Está entendendo? Você pode agradecer aos seus anjos. Mas eles estão fazendo. Eles estão seguindo os desígnios, as ordens de papai. Eles são o braço de papai na sua vida. Se é que papai precisa de braço, né? Porque ele não tem, ao contrário da minha avó, ele não tem
Nem um pingo de dificuldade de locomoção. Nem um pingo. Nem precisava, mas ele gosta de ser redundante na sua proteção. Tá entendendo? É isso. Peça para papai. Você entendeu? Então coloque aqui embaixo o seu like e o seu comentário. Muito importante seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Veja se você está inscrito. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe. Papai lhe abençoe muito. E vá orar agora. Vá conversar com o papai. E se abra, que ele já sabe. Ele já descobriu tudo. Aliás, ele nem descobriu. Ele sabia da merda que você ia fazer antes mesmo de você fazer. Ele já sabia, né? Mas ele gosta que você fale com ele. Um beijo para você. Deus lhe abençoe. Papai lhe abençoe.